Olá, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Bike é Legal eu vou fazer mais uma provocação. Nós vamos conversar com uma figura queridíssima aqui do Brasil. Mas antes, deixe o seu like e veja só essa ilustração do sueco Carl Jung. É exatamente assim que eu me sinto quando eu caminho nas cidades do Brasil. Como se eu estivesse andando em muros estreitos e a rua fosse um imenso abismo. É aquela eterna sensação de insegurança, intimidação e estresse. E para quem, como eu, sempre caminha ao lado de uma criança nas ruas, eu faço a pergunta: quantas vezes você não fala a palavra não para esse pequeno cidadão? Não larga minha mão, não corre na calçada, não vai para a rua, não isso, não aquilo. Atenção, o carro saindo da garagem. E sem você se dar conta, você está jogando na criança a responsabilidade que deveria ser de todos nós, a de cuidar dos mais frágeis. E de outro lado, o motorista, especialmente aqueles mais atentos, ficam assim, estressados, porque nunca sabe quando vai pular uma criança ou um pedestre na sua frente. É tenso. E qual o motivo? Fácil, para ter conforto, qualidade de vida, segurança para todo mundo. Não dá para você caminhar a meio metro de um carro em qualquer velocidade. O carro é grande, é pesado, e mesmo em baixa velocidade, quando atropela ele pode matar. Sem falar que o espaço público é exíguo e o carro ocupa muito espaço. A conta não fecha. Para se ter uma ideia, 80% do espaço público é dedicado ou à circulação de carro ou, o que é pior ainda, ao estacionamento deles. Ou seja, grande parte do espaço público é dedicado para um bem privado, que é um carro. Estou exagerando? Não, faz as contas. Veja aqui esse desenho. Um quarteirão na cidade de São Paulo mede geralmente 100 metros. E a largura da rua, em geral, é de 10 metros. Então veja bem, 100 por 10, quanto que dá? 1.000 metros quadrados de rua. Para você estacionar um carro, você ocupa uma faixa de 2,3 metros. 2 metros e 30 centímetros. De cada lado, quanto que dá isso? 4 metros e 60, se você for somar o espaço que os carros ocupam quando eles estacionam nos dois lados desta rua. Veja só, essa rua de 1.000 metros quadrados, quanto que sobra para a circulação de automóveis? 1.000 metros quadrados menos 460 metros quadrados, ou seja, só nessa rua 46% da sua área está dedicada a carros estacionados. Você sabe o que significa isso? Em um quarteirão de 100 por 100 metros, deveria ter uma praça de 20 por 23 metros só para a gente ocupar. É exatamente essa área que os carros estacionados ocupam a cada lateral deste quadrilátero. Um absurdo. Agora voltando ao cartoon. Este daqui é um livro que eu recomendo a sua leitura. É o Cartoons do americano Andy Singer. E foi traduzido aqui em português no ano de 2019, chamado Cartoons Atropelando a Ditadura do Automóvel. A cada página deste livro, você tem várias e várias tiras denunciando toda essa idolatria que a nossa civilização tem em relação ao carro. E o legal desse livro é que na parte de trás tem um texto meu. Veja aí. Agora veja só essa outra tirinha feita por uma brasileira. Autoria de Laerte Coutinho. E nós fizemos uma entrevista bem interessante, saca só. Eu comecei a estudar arquitetura nos anos 70 e aí eu comecei a andar só de bicicleta. Isso foi nos anos 76. E aí a cidade, para quem está estudando arquitetura, a cidade, eu comecei a questionar: que cidade é essa? Eu não consigo ser pedestre, eu não consigo ser ciclista, eu não consigo atravessar uma ponte, eu não consigo ser gente. A gente tem uma dificuldade de expor para um conceito, entre mil aspas, da normalidade. Por que os carros são nocivos para a cidade? Então, tendo em vista aquele teu desenho, eu acho que ele expressa tudo. Então eu gostaria que você falasse de você
Como surgiu? Como é que é para você a percepção da mobilidade ativa na cidade? Você, evidentemente, como arquiteta, como uma pessoa que pensa o espaço urbano em termos de mobilidade e ocupação, a sua leitura privilegia essa questão do automóvel dentro do espaço urbano. Eu penso isso também, mas naquele momento eu estava pensando no automóvel enquanto um elemento que ocupa a psique mesmo, que ocupa a vaidade e o modo como muitas pessoas compreendem o próprio ser humano. Quer dizer, ser humano é mais humano na medida que tem coisas, e essas coisas são grandemente representadas pelo automóvel e pelos acessórios de automóvel, e por tudo o que o automóvel representa. E nesse sentido, tem realmente um tipo de perversão, né, humana, que se expressa em torno de deixar o automóvel possuir o próprio modo de ser. Aquelas duas pessoas são dois homens, porque eu acho que também isso tem muito a ver com a masculinidade, tal como ela é cultivada, né, nessa nossa cultura patriarcalista e tudo. Mas, enfim, são dois homens que eles estão conversando sobre uma coisa óbvia. Eles estão entupidos de automóveis e estão achando que falta, que precisa mais automóveis. Eu não sei, essas coisas às vezes me parecem engraçadas, assim, de representar num cartoon por causa da estupidez evidente, né, daquelas pessoas, daquela fala. Mas não é tão evidente. Muita gente está perto de entender isso e acaba não entendendo, porque a cultura do automóvel é muito arraigada e é muito batida, né? Muito a insistência em relação à importância do automóvel é muito grande. Nós tivemos aqui dirigentes, prefeitos, vereadores e governantes que eram representantes mesmo dessa coisa absurda que é o automóvel, o carro, privilegiar os recursos que uma sociedade tem para garantir espaço para o automóvel. Eu só consigo entender a gente conseguir mudar com lazer, com prazer. Então eu gostaria muito assim de conversar com você sobre isso, porque nessa minha vida, eu tenho 67 anos, eu nunca consegui atacar de frente a questão do automóvel sem ser taxada de imbecil, atrasada, de errada. E nesse momento, eu olhei aquele teu cartão e ele me falou tanto comigo, eu falei, puxa vida, eu preciso conversar com a Laerte para poder entender, para poder ela falar mais sobre o assunto e trazer esse recorte. Como que o automóvel expressa uma psique do pior que o ser masculino tem nessa sociedade? Para começar, acho que nenhum cartoon esgota assuntos e o humor é uma ferramenta muito interessante, muito importante, acho que para qualquer tipo de mobilização, para qualquer tipo de luta, né, de movimento. A ideia é mostrar como isso é ridículo, mas eu não sei se isso é muito eficiente fora do circuito das pessoas que já têm algum tipo de ideia crítica a respeito do automóvel. Uma outra tira também que você criou, você ilustra exatamente o momento que nós estamos, né? Chega! Gota d'água. Me fala um pouquinho dessa outra tira sua, por gentileza, Laerte. Essa já é um pouco mais antiga, e olha que coisa irônica, ela saía nos cadernos de classificado da Folha, e essa aí foi para o caderno de veículos. Quer dizer, pois é uma tira crítica, mas ela entrou ilustrando um caderno que
cuja função é estimular a venda e negócio de automóveis. Então, espero que a ironia tenha sido bem aproveitada. Uma ideia mais assim de pensando realmente o problema estrutural de uma cidade com automóveis, né? Eu pergunto, depois dessa nossa entrevista, nós vamos ver mais tirinhas questionando este vilão? Eu acho que sim, porque eu não sei, eu não trabalho assim com pautas sistemáticas, eu não sei, em alguns momentos históricos que são especiais, mas eu gosto muito de bicicleta e uma coisa engraçada é que para desenhistas, desenhar bicicleta não é muito fácil. Para quem faz história em quadrinho, você incluir uma personagem com bicicleta é um trabalho extra, porque ela é um objeto lindo, mas como presença desenhada numa história assim, tem lá a sua dificuldade. Eu fiz uma tirinha outro dia que era justamente isso, uma pessoa dizendo, eu acho difícil desenhar bicicleta. E tinha uma outra pessoa posando, ela estava empinando a bicicleta assim, parada, falando, é difícil ficar nessa pose aqui. Laerte, você enquanto ciclista, quais são as dificuldades, assim, qual é a sua experiência na cidade enquanto ciclista? Quando eu comecei a usar a bicicleta, já era governo Haddad. Não, foi antes, acho. Mas quando o Haddad começou com o projeto dele das ciclovias, eu achei maravilhoso. O que precisava ser feito era justamente começar de uma maneira vigorosa e decidida a ocupar o espaço mesmo. Agora, a experiência de andar em São Paulo de bicicleta é um certo risco, sim. Mesmo com ciclovias e com espaços reservados, existe um comportamento do motorista, não só o motorista privado, particular, como o motorista profissional também, que é bem difícil. Vai precisar de um processinho de reeducação, eu acho. Você vê isso sendo possível? É possível, porque é uma atitude que foi construída também. As pessoas não nascem desse jeito, egoístas, arrogantes, violentas. As pessoas não nascem assim. Elas vão ficando assim porque tem todo um contexto favorecendo isso. Acaba criando uma cultura de ocupação violenta, com carros, com poder, né? Com essa coisa. Eu vou, não sei o quê, quer vir com bicicleta. Aí o ciclista, que é só uma pessoa usando uma bicicleta, passa a ver como parte de um grupo ideológico. Passa a ser visto como isso, como alguém que está assim, tentando roubar o meu espaço, sabe? Invadir o meu direito. Esse eu acho que é um grande problema, assim. E é um problema que dá para ser enfrentado, sim. Não tem nada de impossível nisso. Laerte, super muito obrigada. Quero ver um pouquinho esse teu gatinho lindo, gostoso que tá aí, tá gatinha? Foi embora, agora deu sossego. Agora ela foi cuidar de outros assuntos. Muito obrigada, digo eu, Renata. Falou, Laerte, muito obrigada por essa linda entrevista. E aí, pessoal, veja só, na descrição deste vídeo, você vai ter 2 links. Em um deles, você pode baixar aqui o livro Cartoons, do Andy Singer. E no outro, você pode adquirir este exemplar. Valeu? Um grande abraço e até mais!